Bem-vindo à companhia deste vídeo. Quem vos falar é o professor Samuel Teodoro. Organização. As Igrejas Assembleias de Deus se organizam de modo em convenções, como a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e a Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, seguindo apontou o teólogo Ricardo Bitum, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, 13, em artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo. Tal estruturação favorece a formação de rachas. 14. Samuel Câmara, pastor que era importante líder da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, fundou a Convenção da Assembleia de Deus no Brasil, meramente por discordar de José Wellington Bezerra da Costa em função de questões supérfluas. Eleito com 14.675 votos na votação realizada online no dia 9 de abril, Wellington Jr. teve a posse atrasada por conta de incontáveis batalhas judiciais, já que a CGADB realizou a eleição mesmo com uma liminar ordenando a suspensão do processo, já que haviam suspeitas de fraude na inscrição de aproximadamente 10.000 pastores doutrina pré-milenarismo. Os assembleianos acreditam no pré-milenarismo, que é uma divergência dentro da escatologia cristã, aguardando uma segunda vinda de Jesus Cristo em duas fases distintas: a primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a Igreja fiel da terra, antes da grande tribulação, Mateus meia-noite e 29-31. E a segunda, visível e corporal com a Igreja glorificada, para reinar sobre o mundo por 1000 anos, sendo portanto dispensacionalista. 18. Tribunal de Cristo. Ainda, nesse corolário de fé, assembleianos, quando analisavam a humanidade e as suas relações sociais, sempre relacionavam os fatos com a esfera espiritual, não fazendo uma clara separação do transcendente e do material. 18. Neste sentido, esperam comparecer perante o tribunal de Cristo, juízo em que haveria boa-fé, cooperação, isonomia, para receber a recompensa dos seus feitos em favor da causa do cristianismo, nas decisões imparciais que seria providas neste tribunal, ficariam para os fiéis resguardadas a dignidade da pessoa humana e, conforme a proporcionalidade, o tormento seria destinado de modo razoável aos infiéis. Anticomunismo é acento agudo notável a ênfase escatológica ao comunismo, isto porque na doutrina dominante das Assembleias de Deus existem ideias associadas à guerra, à luta espiritual com relações diretas a um plano que Deus teria pré-estabelecido para a história. Nesse discurso o comunismo era ligado às forças do demónio e precisaria recuar diante da força do bem representadas pelos fiéis liderados por Cristo, representado metaforicamente como um general. Sacramentos. Celebração da Santa Ceia de modo sistemático e continuado. A celebração, sistemática e continuada, da Santa Ceia é um sacramento da maioria das igrejas que compõem o chamado Grupo das Pentecostais, definindo a Ceia do Senhor como uma ordenança e a pratica principalmente como um ato cognitivo de lembrança. Batismo. A denominação pratica o batismo em águas por imersão do corpo inteiro, uma só vez, em pessoas a partir de 12 anos, em nome da Trindade. O recebimento do batismo no Espírito Santo, seguido de outros dons do Espírito Santo, Mateus 7:22 da manhã, 23, é um sacramento das Assembleias de Deus. Glossolalia. Geralmente, com a evidência inicial do falar em outras línguas, a chamada glossolalia. Estudo mostram que as Assembleias de Deus possuem inerentemente uma cosmovisão sacramental em sua crença mais distinta da glossolalia, que fornece um ponto de partida para todas as outras discussões sacramentais na teologia pentecostal. 20. Contudo, em 1916, o pastor americano F.
Bosworth, um membro fundador da organização, criticou a Declaração das Verdades Fundamentais das Assembleias de Deus por sua postura excessiva sobre a glossolalia como um sinal inicial, obrigatório de batismo do Espírito Santo e deixou-o em 1918. 21. Ao revisar a Declaração de 1918, a Declaração de Fé foi qualificada pelos líderes para ser entendida como sinal físico inicial do batismo do Espírito Santo. Conceitos sociais, éticos, legais e teológicos. Em vários momentos, o Conselho Geral das Assembleias de Deus publicou conceitos sobre vários fenómenos sociais e éticos na sociedade. Em tais publicações são refletidas: direito do crente de servir no exército e portar armas. Na visão das Assembleias de Deus, o crente tem o direito de servir no exército e portar armas, o que diverge de outras denominações cristãs que consideram que um cristão não poderia matar nem mesmo se fosse solicitado por ordens estatais. 22. Contracepção abortiva como pecado. Os assembleianos, em geral, são contra o aborto voluntário, defendendo a intervenção estatal perante o livre-arbítrio dos indivíduos. 23. Rejeição completa da homossexualidade. A exemplo do aborto, a homossexualidade é vista como uma forma de impedir que crianças nasçam e os assembleianos a veem como forma de promiscuidade. 24. Reconhecimento da eutanásia como uma forma de suicídio. A eutanásia é considerada uma forma de suicídio pelas igrejas assembleias que, assim como diz, encorajam os fiéis a assim proceder, politicamente, se esforçam para impedir que qualquer pessoa proceda desta forma. 25. Doutrina visual. As igrejas assembleias prezam pela doutrina visual também, em que as mulheres usam saia para que não exiba seu corpo, pois é templo do Espírito Santo. Homens também entram na doutrina, usando especificamente calças e blusas que não contornam o corpo. Novos conceitos a respeito de usos e costumes. A Assembleia de Deus vem experimentando, nos últimos 10 anos, grandes mudanças comportamentais no que diz respeito a usos e costumes. A IEAD, há algum tempo, tinha o hábito de inserir como doutrina os usos e costumes, por meio dos quais restringia mais a liberdade das mulheres em questões de vestimenta, cabelo e maquiagem. A Igreja dizia que o uso de determinadas roupas e cortes de cabelos, por exemplo, era vaidade. No entanto, com o passar dos anos, percebeu-se que a adoção ou não de determinadas regras por parte das igrejas locais tratava-se mais de uma questão de costume do que de doutrina, pois não feria os fundamentos da fé cristã. Atualmente, a Assembleia de Deus passa por uma relativação dos usos e costumes, enquanto muitos pastores, ministérios e regiões do país se renovam, outros preferem manter as tradições assembleanas do passado. Contudo, a CGADB ratificou seu estatuto em 2011, e na seção de usos e costumes removeu diversos itens, dando mais liberdade às mulheres. Não há mais restrições a calças, joias e bijuterias, mas recomenda o uso sem exageros. 26. Já a Convenção Nacional, nem sequer cita em sua resolução, na atualidade, usos e costumes, deixando clara a liberdade.